como vocês estão aí nessas semanas com o país ruindo, com o Bolsonaro ainda na presidência? Não está sendo fácil. Eu fiquei de voltar aqui para falar sobre a minha história com o burnout. Eu comecei falando isso, né? Eu fiz um vídeo mais extenso. E hoje eu queria conversar um pouco mais sobre isso. Há 2 semanas eu soltei os 2 vídeos sobre coisas relacionadas a esse processo, né? Sobre a minha relação com o meu trabalho e sobre a minha integração enquanto mulher, né? Enquanto mulher que trabalha, que foi o vídeo da semana passada. A minha história completa de exaustão é uma história assim longa. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas eu vou tentar falar assim o máximo. Hoje é um dia que eu tô tranquilamente triste, tranquilamente cansada, mas é uma conversa que eu já me sinto confortável pra ter. Pra começar, eu preciso contar um pouco sobre a minha história de vida, porque eu sou filha de pais que trabalharam muito. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito. Eles não eram ausentes, eu tenho pais extremamente presentes, mas eles trabalhavam bastante. E por isso eu fui uma criança que entrei no colégio muito cedo. Eu entrei no colégio com 1 ano e meio. 1 ano e meio ou 2 anos e meio? Acho que era 2 anos e meio, gente. 2 anos e meio. A consequência de tudo isso foi que quando eu tava na época do colégio, na minha época, vou denunciar a minha idade, na minha época a gente fazia vestibular como PSS, então a gente fazia a primeira prova no vestibular no primeiro ano do ensino médio. E aí a consequência disso foi que eu me inscrevi pra fazer o vestibular a primeira vez com 13 anos. Com 13 anos eu tava no primeiro ano do ensino médio. E é bizarro você imaginar uma criança de 13 anos começando a pensar sobre a escolha profissional dela, né? Nessa dimensão que a gente pensa quando a gente tá no colégio. Do que você quer ser pro resto da sua vida. Não faço a mínima ideia, com 13 anos eu não sabia nem o que é que eu era naquele momento, né? Mas eu tava ali inserida naquele sistema escolar em que você é preparado ali pra acreditar que você é a sua escolha profissional, que você ser uma pessoa decidida e vencedora na vida, você ser uma pessoa que sabe o que você quer fazer, do trabalho no caso. E além disso, do turbilhão que é você escolher aquilo tudo. Porque no meio de todas essas minhas escolhas, eu estudei no interior, né? Meus pais são de Santa Luzia e eu estudava em Patos. São cidades relativamente pequenas. Então não é todo tipo de carreira que é visado ali, né? Porque realmente no interior tem muita coisa que não chegou e que ainda não se desenvolveu como campo de trabalho. Então, você pensar que você queria ser algo assim fora da curva, né? Um artista, talvez, escritor, lidar com mídias digitais, é uma coisa muito fora da curva, porque não é uma carreira que estava estabelecida lá, principalmente na época que eu prestei o vestibular. Então tudo era muito confuso ali na minha cabecinha. Eu tive minha primeira crise de ansiedade, eu acho que na 7ª série, né? Eu era bem criança mesmo. E nessa época do vestibular do primeiro ano foi a época que eu piorei muito, assim. Eu desenvolvi síndrome do pânico, eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir mesmo, assim, eu tive que ser medicada. Era com passiflora na época, mas mesmo assim era uma criança que só conseguia dormir se tomasse passiflora, né? Então já era um processo, assim, bem desgastante pra mim e pros meus pais. E o tempo foi se passando, eu fiz o PSS1, fiquei ansiosa porque não tirei a nota que eu esperava tirar. E aí no PSS2 eu comecei a ser uma pessoa que me cobrava muito, porque eu tinha muito medo de não passar, eu tinha muito medo de me encaixar naquele estereótipo de fracasso, que é você ser um jovem que não sabe o que quer fazer da vida, que tá completamente normal, porque tá tudo bem você não saber o que você quer fazer na vida, mas naquela época, infelizmente, eu não tinha ninguém pra dizer isso pra mim, né? E aí eu tinha muito medo de me encaixar nesse estereótipo e eu comecei a estudar feito uma louca, assim. A gente sabe que os horários do ensino médio não são horários normais, a gente basicamente não tem hora de descanso, você tem aula manhã e tarde o dia todo, aulão no final de semana e fora que você tem uma lavagem cerebral de que você tem que estudar 6 horas por dia, dá 10 minutos de intervalo a cada 50 minutos.
E enfim, eu fui doutrinada, eu falo doutrinada mesmo, porque eu fui doutrinada nisso. Eu estudava 6, 7 horas de noite, porque eu não era uma pessoa diurna, então eu dormia de dia, eu assistia, sei lá, malhação, assistia o que estivesse passando de dia. E de noite eu preferia não dormir para estudar. E eu meio que fui doutrinada nisso tudo e eu comecei a entrar naquele ritmo acelerado. Eu passei no meu primeiro vestibular, na época eu fiz engenharia, antes de odonto, eu passei para a primeira chamada de engenharia e para a segunda de odonto. E aí eu cursei o semestre de engenharia, depois eu fiquei nas duas, fazendo odonto manhã e engenharia à tarde. E aí depois eu fiquei só em odonto, que é um curso pesado, que funcionava manhã e tarde também. E aí dentro do curso eu comecei a ter minhas dúvidas se eu realmente estava no canto certo, se eu não estava. E aí em algum momento dentro do curso eu quebrei. Eu passei de ter pequenas crises ansiosas para ter grandes crises ansiosas. Eu comecei a ter crises de compulsão alimentar, que eu já falei aqui toda a minha história com isso, tem outros vídeos falando sobre a compulsão. Eu desenvolvi compulsão, eu desenvolvi distúrbios alimentares, eu desenvolvi crises depressivas, em que eu passava 15 dias dentro do meu quarto, deitada, olhando pro teto, sem querer ver ninguém, sem querer comer, sem querer conversar com as pessoas. Eu frequentemente falava pra alguém que eu tava com outra pessoa assim, eu tô com fulano, fulano tá aqui, quando na verdade era mentira, era só para as pessoas pararem de se preocupar comigo, porque eu não queria falar com ninguém, eu não queria existir, eu queria negar minha própria existência. Então era comum eu estar no meu quarto por 15 dias assistindo 9 temporadas, 10 temporadas de alguma série que não estava me acrescentando em nada, que eu sequer sabia se eu estava me divertindo com aquilo, mas era o que me mantinha viva. Essas crises eram cíclicas, então eu tinha essas crises mais baixas e depois eu voltava, porque eu não conseguia lidar com aquilo. Eu entrei na terapia, eu fiz TCC e eu comecei a meio que desenvolver essas ferramentas de como lidar com a crise. Mas eu não desenvolvia ferramentas de entender por que as crises aconteciam, de me analisar enquanto ser humano mais completamente. Eu aprendi a lidar, sabe? Ferramentas, se eu tô compulsiva, eu posso fazer isso aqui. Se eu tô ansiosa, eu posso fazer isso aqui. Inclusive, eu até fiz um vídeo anteriormente aqui, mais ou menos da maneira como eu me portava. Fazer exercício respiratório, essas coisas. Mas as crises não sumiam, eu me identificava ali como uma pessoa ansiosa, sabe? E isso era muito pesado, porque realmente a minha existência era exaustiva. Porque primeiro eu era uma mulher que vivia em um relacionamento abusivo, que foi outro vídeo que eu fiz aqui. Vamos juntar todas as pontas, né? Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Eu era uma mulher que vivia um relacionamento abusivo, que tinha crises de compulsão alimentar, que tinha distúrbios alimentares, que tinha distúrbios de autoimagem. Então sempre que eu estava fora da minha casa, eu me sentia observada, julgada, eu me sentia mal, eu me sentia feia, eu me sentia... Sabe, eu me sentia... Não quero estar aqui, sempre. Mas eu estava, porque eu sentia que eu tinha que continuar, porque eu não queria entrar no estereótipo de jovem fracassado, que é o jovem que não sabe o que fazer, daquela época. Então eu continuava. Tenho que continuar trabalhando e estudando, eu tenho que continuar fazendo aqui, porque a gente tem que fazer isso. Não é possível, não é uma alternativa que existe pra mim não fazer isso. E aí eu continuei nessa jornada de estar exausta, de continuar em um relacionamento abusivo com a outra pessoa e comigo, né? Porque quando você tem um relacionamento abusivo consigo mesmo, que você não se enxerga, você fica vulnerável a permitir que o abuso aconteça com qualquer outra pessoa, porque você não entende os seus próprios limites. E eu continuei nessa realidade, eu continuei no relacionamento, continuei assistindo tudo acontecer comigo, continuei estudando e estudando muito e fazendo tudo voltado para minha vida profissional, porque parecia a coisa certa, parecia o único caminho possível. Tudo poderia dar errado, mas o meu trabalho era o centro da minha vida enquanto eu estivesse me dando bem, ali no caso, que era estudar, porque eu seguia a carreira acadêmica. Tudo tava ok, sabe? Eu aguentava o que viesse. No meio disso tudo eu era uma jovem, né? Porque nessa época eu tinha 16 anos, quando eu vim morar sozinha, 16, 17 anos. E eu morava sozinha, então tinha todo o cenário de eu cuidar de uma vida sozinha, né? De pagar as contas, não com meu dinheiro, eram meus pais que me sustentavam, mas assim,
da responsabilidade de uma casa, de pagar as contas, de limpar a minha casa, de fazer o meu próprio almoço, senão não teria comida, que é a responsabilidade da vida adulta. Então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo pra mim. O tempo foi passando, eu me formei, eu adiantei meu curso porque eu passei no mestrado antes, então eu não tive intervalo. Reparem que eu nunca tive intervalo, eu entrei no colégio com, 2 anos e meio, estudei minha vida todinha, passei no meu primeiro vestibular, tive as férias de janeiro, entrei na faculdade, fiz 2 cursos ao mesmo tempo por 1 ano e meio, depois eu me formei em odontologia, eu adiantei uns 3, 4 meses de curso para entrar no mestrado, eu não tive férias, a minha aula do mestrado começou imediatamente, então eu entrei no mestrado, passei 2 anos de mestrado, o meu relacionamento abusivo acabou no meio disso, mas isso não significa dizer que eu estava 100% bem, né? Eu só realmente em algum momento comecei a perceber que não fazia mais sentido, porque eu estava exausta e eu não tinha aquela energia para me relacionar com pessoa que não me fazia bem. E aí acabou sendo uma coisa positiva. E aí, cansei só de falar. E aí é isso, terminei o mestrado e entrei direto no doutorado. Eu terminei o mestrado, inclusive, numa segunda, e eu fiz a seleção do doutorado na terça, 24 horas. E as minhas aulas de doutorado começaram 8 dias depois. Então, eu terminei o meu mestrado numa segunda, 8 dias depois eu estava no meu doutorado. Porque eu não sabia parar. Eu brinco quando eu falo que eu não sabia parar, eu não sabia parar. Eu não sabia fazer outra coisa da minha vida, a não ser seguir esse fluxo. E aí eu entrei no doutorado, era muito exaustivo, porque a gente tinha muita disciplina, era em outra cidade. E aí eu comecei a, estudar muito, muito pra acompanhar tudo que tinha lá. E aí, mais crise de ansiedade, mais crise depressiva, mais dismorfia, mais distúrbio de autoimagem, mais 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu tinha um relacionamento ótimo nessa época, que me ajudou muito. Mas em algum momento esse relacionamento acabou, porque eu tava exausta, a pessoa também tava passando pelas coisas dela, né, os processos da vida dela. E quando esse relacionamento acabou, eu fiquei, assim, desestruturada, porque eu tava muito, muito exausta e eu não tinha mais nenhuma válvula de escape. E aí foi quando eu realmente entrei na psicanálise. Eu falei, ou eu paro pra me ajudar, ou ninguém vai me ajudar. Ou eu vou só descer essa ladeira. Ou eu vou viver a vida assim. Eu vou passar o resto da minha vida dizendo que é isso que eu tenho pra ver. Ah, a vida é isso. E eu não queria acreditar que a vida era isso. Não é possível que a vida fosse só isso, sabe? Não é possível que a vida fosse trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, não dormir, não comer, não saber o que é que eu tava sentindo ali no dia e achar que era normal. Passar 3 dias trabalhando virada e achar que a vida é isso. É assim mesmo. Se a gente quer alguma coisa da vida, tem que ser assim. Sabe? Passar uma semana indo pro trabalho chorando no carro, dar uma choradinha antes de entrar no trabalho, limpar assim a cara e dar bom dia a todo mundo. Mas a vida é isso. Eu não conseguia conceber que a vida era isso, sabe? Ouvir todo mundo dizer que os planos da vida era aquilo, o que é que você vai fazer depois, sabe? Depois do doutorado, deve ser um concurso e perceber que a vida de todo mundo parece ter um plano pré-estabelecido e as pessoas seguem essa sequência sem se questionar, porque a vida é isso. Eu não consigo conceber que a vida era isso. Ainda bem que eu não consegui conceber que a vida era aquilo, sabe? Porque procurar ajuda foi a melhor coisa que eu já fiz. Procurar ajuda e entender que eu não tenho condições, enquanto uma pessoa só, de segurar tudo isso, que eu precisava parar e eu precisava curar cada parte desse meu processo, eu precisava enxergar que a minha vida era aquilo, sabe? Eu precisava olhar pra mim e perceber, poxa, tá tudo errado. Imagina que desesperador você olhar pra você e dizer assim, nossa, mas não tem nada certo na minha vida. Nada do que eu faço, nada da maneira como eu me relaciono comigo mesmo, na minha rotina, nas minhas escolhas estão certas. É desesperador, parece horrível. Por isso que todo mundo fala que às vezes terapia é desconfortável e não quer ficar. Mas foi a coisa mais libertadora do mundo, porque quando eu percebi que não estava certo, eu percebi que eu tinha mais pra viver. Ok, se isso aqui tá errado, então eu posso fazer dar certo. Então alguma coisa pode dar certo. Então eu posso viver de outra forma. Que isso aqui não é possível, não é a forma que eu quero viver, sabe? No meio de tudo isso, assim, no meio de toda essa exaustão, eu realmente, assim, vivi momentos muito complexos, assim,
de achar que eu tava tendo um infarto, AVC, de achar que eu tava doente mesmo, fisicamente. Tinha hora que minha mandíbula travava, eu não conseguia abrir. Tinha dia que eu acordava com isso meu todo dolorido, né, de apertar. Tinha hora que eu tava na aula e eu fingia que eu tava bebendo água porque a minha cabeça tinha parado. Sabe, parecia que eu tava tendo um AVC, meu olho tremia horrores de estresse. E perceber que eu poderia sair disso, sabe? Foi super importante. O meu desabafo maior de fazer esse vídeo aqui pra vocês é pra trazer um questionamento, sabe? Se vocês estão exaustos o tempo todo, se vocês estão cansados o tempo todo, é um cansaço que faz sentido ou vocês estão vivendo uma vida em que vocês acham que a vida é isso? Que é o que tem pra viver? Não, é isso mesmo, a vida é isso. Sabe? Tô trabalhando 14 horas porque a vida é isso. Eu tô chorando pra ir pro trabalho, mas a vida é isso, é porque é cansativo mesmo, é o começo, uma hora eu vou vencer na vida, sabe? Porque eu realmente acho que não vale a pena, eu realmente acho que tem como você viver uma vida melhor. Eu tô há 4 anos, desde que eu entrei essa última vez, né? O meu processo de burnout, ele entrou em um ápice, assim, mais ou menos em 2017 pra 2018. E desde lá eu tô em acompanhamento semanal, basicamente. Agora talvez quinzenal, eu já tô mais tranquila. Mas foi a melhor decisão que eu tomei por mim. Foi muito importante eu olhar pra minha vida e eu perceber que a vida, no geral, pode parecer que é assim. Porque a vida, quando a gente fala na vida, nessa coisa projetada, né, na sociedade, no que é comum, no geral pode parecer que é normal. Porque infelizmente ela reflete o que todo mundo ainda faz. Mas a minha vida, que é uma escolha minha, que eu posso escolher fazer diferente, não precisa ser assim, sabe? E eu queria que esse vídeo tivesse esse impacto, tanto de fazer uma pergunta pra vocês, sabe? De vocês saberem o limite de vocês, do corpo de vocês, se vocês estão priorizando o conforto de vocês, quanto de trazer esse local de existência de uma pessoa que se perguntou e disse: não, eu não quero viver assim. E que aprendeu, passinho por passinho, ainda estou aprendendo. A verdade é essa, ainda estou aprendendo. A fazer diferente, sabe? E eu construí uma existência muito mais confortável. Hoje em dia, se eu disser pra vocês assim que eu tenho uma crise de ansiedade a cada 6 meses, talvez, assim, eu fico, como eu falei, assim, no começo do vídeo, tranquilamente triste, calmamente ansiosa, confusamente depressiva. É assim que eu fico. Eu vivo coisas, eu vivo meus baixos. Tem dia que eu tô mal, tem dia que eu não quero levantar da cama, tem dia que eu não quero falar com ninguém, tem dia que eu não quero comer, tem dia que eu não tenho forças nem pra tomar banho. Mas esses dias são bem mais raros. O meu jeito de lidar com essas coisas de dentro de mim mudou muito, porque eu entendi que não precisa ser assim, sabe? Que eu não preciso lutar contra tudo isso que vem de dentro de mim, porque eu não vou ser fracassada se eu estiver triste, se eu tiver sem energia, eu não vou ser fracassada se eu não produzir. Eu não vou ser fracassada se eu não trabalhar por uma semana, por 15 dias, porque eu tô devastada, sabe? E foi muito bom descobrir isso. É muito bom existir desse lugar que eu existo hoje em dia. É muito bom trabalhar respeitando os meus limites. E eu trabalho muito ainda. Eu produzo ainda, sabe? Eu consigo fazer muita coisa do que eu fazia antes, mas respeitando os meus limites, aprendendo a dizer não, sabe? E é muito importante, eu desejo muito isso. Eu desejo muito que vocês achem o limite de vocês, que vocês saibam quando é necessário dizer não. Não, eu não quero fazer isso porque eu tô com sono. Não, eu não quero fazer isso porque eu tô cansado. Não, eu não quero fazer isso porque eu não quero fazer isso. E tá tudo bem, porque você tem esse direito de não querer fazer, sabe? E eu acho importante a gente construir esses limites. E é isso, eu falei muito hoje. E eu espero ter acrescentado alguma coisa com esse desabafo, que foi literalmente um desabafo, bem pessoal. E é isso, gente. Até a próxima. Contem aí nos comentários se vocês já passaram por algo parecido, se vocês passam por algo parecido. Eu adoro ter esse feedback de vocês.
E é isso, vamos lá para aquelas coisas de curta o vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, essas coisas todas que vocês já sabem. E é isso, beijo, até a próxima.